Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que precisa de uma dica de física e se inscrever no canal. Certamente você já ouviu falar aquela história que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Será que é verdade? A óptica geométrica é aquela parte da física que se interessa e que estuda os fenômenos luminosos, os fenômenos associados com a luz. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Está preparado? Vem comigo! Como eu dizia, na aula de hoje nós vamos falar sobre os fenômenos luminosos. Vamos falar sobre óptica geométrica. E vamos fixar nossa atenção nos princípios da óptica, nos momentos iniciais dessa interessante parte da física. Vamos lá! Para começar, como eu já disse, a física ela vai estudar a luz. Mas o que é a luz? A luz ela tem um comportamento que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Ou seja, no eletromagnetismo, na física clássica, a luz é interpretada como sendo uma onda eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética como tantas outras. As ondas de Wi-Fi, Bluetooth, ondas de calor, infravermelho, todas elas são ondas eletromagnéticas. E a luz é um tipo de onda eletromagnética. Já na física quântica, na física moderna, a física ela é interpretada como sendo uma partícula. Sim, bolinhas de luz. Essas bolinhas de luz chamam-se fótons. Os fótons carregam energia, que é aquilo que nós chamamos de quanta. Cada fóton carrega um pacotinho de energia chamado quanta. Então você pode me perguntar, finalmente a luz é onda ou a luz é partícula? Na verdade, depende do experimento. Existem experimentos que a luz se revela como onda eletromagnética, existem experimentos que a luz se revela como partículas de luz, né? Quantidades de energia. Então, ela tem esse comportamento dual e por isso chamamos dualidade onda-partícula, ok? Vamos lá. O espectro eletromagnético, como já falei agora há pouco, é uma figura, uma imagem que representa várias ondas eletromagnéticas. Note que nesse exemplo que eu trouxe, as ondas estão organizadas numa ordem crescente de comprimento de onda, que é aquilo que nós representamos pela letra grega lambda. Ao mesmo tempo, está organizado aqui na ordem decrescente de frequências. Portanto, aqui nós temos aqui do lado esquerdo os raios gama, os raios X, ultravioleta, a luz visível, infravermelho, ondas hertzianas, que são aquelas ondas de rádio, de televisão, de radar, e mais para a direita nós temos aqui as ondas longas. Observe que no espectro eletromagnético, a luz visível ela tem aqui apenas uma pequena faixa, uma estreita faixa, quando comparada com a faixa de outras ondas eletromagnéticas. Ao mesmo tempo, as cores da luz também são divididas por frequência ou por comprimento de onda. Veja, por exemplo, que nós temos aqui o violeta, índigo, que também é chamado de anil. Vou até colocar aqui embaixo, anil. O azul, o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Cada uma dessas cores representa uma faixa do espectro eletromagnético e da luz. E a luz também é apenas uma faixa do espectro eletromagnético mais geral. Cada cor tem a sua frequência, tem a sua faixa, o seu intervalo de frequências. É interessante memorizar essas cores? Sim, é interessante memorizar as 7 cores do arco-íris. É comum cair nas provas de vestibular e também no Enem. Portanto, eu sugiro que você memorize a ordem crescente das frequências. De que maneira? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Mais uma vez, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vermelho seria a cor com menor frequência, né? Aquela frequência menor. Já o anil, já o violeta, é uma cor de frequência maior, aonde ela se repete mais vezes. Você sabe que a frequência tem a ver com o número de repetições em um certo intervalo de tempo. Ora, como você pode observar, nós podemos dizer que luz monocromática, voltando, a luz monocromática é aquela luz formada de uma única cor, enquanto que a luz policromática ela é formada por mais de uma cor. Ela é formada pela mistura de duas ou mais cores. A luz branca, ela é uma luz policromática. Inclusive, a luz branca é uma luz policromática formada por todas as cores do espectro visível. Nas imagens que eu trouxe aqui nesse slide, nós temos um experimento muito famoso, o experimento de Newton. Ele posicionou um prisma por uma fresta onde entrava a luz solar. A luz do Sol é luz branca, ela contém todas as 7 cores do espectro visível. Quando a luz branca entra no prisma, o prisma tem a capacidade de decompor essa luz em faixas individuais. Então, observe que a luz vermelha desvia menos, em seguida o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Notem, portanto, que a luz branca pode ser decomposta em 7 cores e, da mesma forma, se eu conseguir unir as 7 cores, o resultado final será a luz branca. Não esqueça, a luz branca é uma luz policromática e ela é feita pela mistura, pela composição das 7 cores do arco-íris. Ok, continuando aqui os nossos slides. Existem 2 tipos de fontes de luz, ou seja, de objetos que emitem luz. As fontes de luz podem ser fontes primárias ou secundárias. As fontes de luz primárias são aquelas fontes que possuem luz própria, enquanto que as fontes de luz secundárias não possuem luz própria. Por exemplo, se eu pegar um objeto qualquer e você enxergar esse objeto, é porque ele é uma fonte de luz. Nesse caso, essa caneta você enxerga porque ela emite luz que chega até os seus olhos. Mas é claro que ela não possui luz própria. Essa luz que ela está emitindo, na verdade, ela está refletindo de uma outra fonte de luz. Portanto, esta caneta que eu dei agora como exemplo é uma fonte de luz secundária. Ela reflete uma luz que não é dela, não é própria. Enquanto que a luz primária, uma lâmpada, por exemplo, uma fonte primária, ela tem luz própria. Por exemplo, o Sol é uma fonte primária, já a Lua é uma fonte secundária. Nós enxergamos a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Ao mesmo tempo, o que são os raios de luz? Raios de luz são a representação geométrica da propagação da luz. Então, nesse meu desenho aqui do lado direito, eu tenho um raio de luz sendo representado, saindo aí de uma lanterna. O raio de luz é esse segmento de reta orientado, ele tem uma setinha que indica para onde a luz está se propagando, para onde a luz está se dirigindo. Um conjunto de raios de luz é chamado de feixes de luz. Note que eu tenho aqui um feixe de luz convergente, é esse meu primeiro exemplo. Observe que os raios convergem para o mesmo ponto P. Nós temos aqui um feixe divergente, que os raios de luz se afastam, eles divergem a partir de um ponto P. E um feixe de luz paralelo, onde os raios nem convergem e nem divergem, ou seja, nem se aproximam e nem se afastam. Eles mantêm sempre a mesma distância entre eles. Os feixes de luz são conjuntos de raios de luz e pode ser convergente, divergente ou paralelo. Nesse meu primeiro exemplo aqui é um semáforo. Da luz vermelha estão saindo aqui 3 raios de luz. Esses raios de luz eles se afastam e por essa razão esse feixe é chamado feixe divergente. Já no meu segundo exemplo eu tenho uma lupa e essa lupa ela tem o poder de convergir
os raios de luz para um mesmo ponto. Por essa razão, esse feixe de luz, após essa lente, essa lupa, é um feixe de luz convergente, ok? Vamos lá. Os meios ópticos podem ser classificados como meios transparentes, translúcidos ou opacos. Os meios transparentes, eu tenho aqui a representação de um meio transparente, aqui de azulzinho. É como um vidro transparente. Ele permite a perfeita visualização através dele. Então, quando eu olho para um objeto através de um vidro, eu enxergo perfeitamente este objeto, enxergo com nitidez. Por que eu enxergo com nitidez através de um meio transparente? Porque o feixe luminoso, através desse meio, sem perder o paralelismo. Notem que a luz incide aqui no meio que eu estou explicando, de maneira paralela, e ela emerge, ela sai desse meio também de forma paralela. Não perdeu o paralelismo, é por isso que eu enxergo o objeto com nitidez. Já os meios translúcidos, eu até consigo enxergar através dele, mas não enxergo com nitidez. Então, ó, não permite a visualização nítida da fonte de luz. E por que eu não enxergo com nitidez? Porque o feixe luminoso, ele perde o paralelismo quando ele atravessa este meio. A luz até consegue atravessar, e por isso eu consigo enxergar através de um meio translúcido. Mas essa luz ela perde o paralelismo e eu aí não enxergo com nitidez o objeto através de um meio translúcido. Já um meio opaco é aquele meio que eu simplesmente não consigo enxergar através dele. A luz incide no meio opaco, mas ela não consegue penetrar neste meio e, portanto, eu não enxergo através dele, como é o caso, sei lá, de uma parede, de um objeto que é opaco. Nesse meu exemplo, eu tenho aqui um meio transparente, que seria o vidro, um meio translúcido, que é esse meio cinza, que eu até enxergo, mas enxergo sem nitidez, e um meio opaco, que é o exemplo aqui de uma parede. Ora, vamos falar agora dos princípios da óptica. A óptica geométrica ela tem três princípios gerais, três princípios básicos. O princípio da propagação retilínea, o princípio da independência dos raios de luz e o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Vamos a eles. Então, o primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea. O que vai dizer esse princípio da óptica? Em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, a luz se propaga em linha reta. Então, se o meio for transparente, isto é, permite a passagem da luz. Se ele for homogêneo, isto é, ele possui todas as propriedades químicas e físicas iguais em todos os pontos. E se ele for isotrópico, que é um conceito parecido com o transparente, mas tem a ver com a direção. Ele possui as mesmas propriedades físicas e químicas em todas as direções. Portanto, se o meio for todo bonitinho, todo igualzinho, a luz se propaga em linha reta. Talvez alguns alunos possam ter ouvido falar que a luz ela pode até fazer curva na presença de grandes massas. Isso é parte da teoria da relatividade. Isso é uma verdade comprovada matematicamente e também experimentalmente. Porém, isso está no campo da física moderna. E hoje estamos falando da física clássica. Na física clássica, a luz se propaga em linha reta. O segundo princípio da óptica é o princípio da independência dos raios de luz. O que vai dizer este princípio? A propagação da luz independe, ou seja, não depende, da existência de outros raios de luz na região que atravessa. Nessa imagem que eu trouxe, observe que eu tenho três fontes de luz, aliás, quatro, desculpe, emitindo vários feixes de luz. Quando esses feixes se encontram, eles não sofrem desvio. Isto é, a luz não bate, um feixe não bate no outro e desvia a sua trajetória. Ele permanece a sua trajetória como se o outro não existisse. Portanto, os raios de luz e os feixes de luz, eles são independentes. Isso é o que diz o princípio da independência dos raios de luz.
O terceiro princípio é chamado princípio da reversibilidade dos raios de luz. Veja bem, quando a luz se desloca entre dois pontos, o caminho percorrido é o mesmo, independente do sentido. Então, se eu estou aqui com um canhão de luz, daqueles que se usa em teatro, emitindo um feixe de luz paralelo, esse feixe incide em um primeiro espelho, reflete, incide em um segundo espelho e reflete novamente. Essa é a trajetória feita pela luz neste sentido. Se eu reposicionar o canhão do outro lado, como está aqui na figura B, o feixe vai incidir em um espelho, refletir, incidir no outro espelho e vai emergir. Observe que a trajetória é a mesma, só mudou o sentido. Na figura A, o sentido é assim, na figura B, o sentido é assim. Portanto, não importa o sentido, se a luz está indo ou se a luz está voltando. A trajetória é sempre a mesma e por isso dizemos que há uma reversibilidade dos raios de luz. É por essa razão que se você está enxergando alguém pelo retrovisor do seu carro, essa pessoa também está te enxergando através do mesmo retrovisor, porque a luz ela é reversível, ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre as aplicações desses princípios. 3 princípios: propagação retilínea, independência e reversibilidade. Onde nós vimos esses princípios aplicados no dia a dia, na vida real? A primeira a primeira aplicação é a câmara escura de orifício. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a câmara escura de orifício é uma caixa que possui um orifício. Aqui no fundo da caixa de papelão, eu vou recortar esse papelão e vou colar um papel mais fininho, um papel mais translúcido, onde eu consiga enxergar a luz incidindo sobre ele. Um papel seda, talvez. Vou posicionar uma fonte de luz na frente do orifício. Essa fonte de luz vai emitir luz em várias direções. Mas só me interessa, de fato, 2 raios de luz. Aqueles que conseguem entrar pelo orifício. O raio de luz que sai da parte de cima da nossa vela e o raio de luz que sai da parte de baixo. Por que eu estou interessado em 2 raios de luz? Eu vou pegar os raios de luz que são limite, em cima e embaixo. E os raios de luz que saem do corpo da vela se comportam da mesma maneira. Vou pegar os 2 principais. Além disso, é importante entender que a imagem se forma quando 2 raios de luz se cruzam. Sim, quando 2 raios de luz se cruzam, há a formação de uma imagem real. Uma imagem virtual, vou falar na próxima aula. O raio de luz que sai da parte de cima da vela, voltando, da parte de cima da vela e consegue passar pelo orifício da caixa, acaba batendo aqui embaixo, Então, essa parte da vela, que é a parte de cima, vai ter imagem aqui embaixo. A parte de baixo da vela também emite luz, que vai passar pelo orifício e vai bater aqui no fundo da caixa, aqui em cima. Portanto, a parte de baixo da vela vai ter imagem aqui em cima projetado. Ora, se a parte de cima projetou-se embaixo, no anteparo, na tela, e a parte de baixo projetou-se em cima, é porque essa imagem é uma imagem invertida. Ou seja, ela é uma imagem de ponta cabeça. Ela é uma imagem invertida em relação ao objeto, que no nosso exemplo é a vela. É possível estabelecer uma proporção entre 2 triângulos que aparecem na imagem. Este triângulo e este triângulo são triângulos semelhantes. Por essa razão, eu vou dizer que Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Como assim, professor? Hzão é a altura do objeto, Hzinho é a altura da imagem. Dzão é a distância do objeto até o orifício e Dzinho é a distância do orifício até a imagem que é projetada no fundo da caixa. Então, se cair uma questão no seu vestibular, no seu Enem, sobre câmara escura de orifício,
é importante entender que a imagem ela é real, porque ela é formada de fato pela incidência de raios de luz. Ela é invertida em relação ao objeto, e se eu quero calcular o tamanho dessa imagem, eu uso esta proporção, que é oriunda da semelhança de dois triângulos. Outra aplicação importante é o ângulo visual. O ângulo visual é o ângulo que eu enxergo as coisas. Notem, que eu tenho aqui um objeto AB, e eu estou enxergando este objeto AB da parte de cima até a parte de baixo com o ângulo visual alfa. Se eu afastar esse objeto AB, o ângulo visual com que eu enxergo ele diminui, como mostra aqui essa imagem. Quando o objeto está mais próximo, o ângulo é maior. Quando o objeto está mais afastado, o ângulo é menor. Ou seja, quanto mais longe está o objeto, menor é o ângulo visual. E isso está associado a uma impressão que nós temos que o objeto é menor, porque nós enxergamos ele através de um ângulo visual menor. Tanto a câmara escura quanto o ângulo visual são consequências do princípio da propagação retilínea da luz. Outra aplicação interessante é o processo de formação de sombras e penumbras. Quantos de nós já brincamos aí de fazer sombra na parede quando éramos criança? Vamos pensar numa fonte de luz pontiforme, ou seja, pontual, em forma de ponto. Aqui está a minha fonte de luz, que eu vou chamar de F. Essa fonte de luz emite luz em várias direções, mas só me interessam 4 raios, aqueles raios que tangenciam esse corpo opaco que vai projetar uma sombra na parede, uma sombra no anteparo. É comum nós chamarmos a parede de anteparo. Veja, o raio de luz tangencia o nosso corpo opaco em 4 vértices, está vendo? Projetando uma sombra. A sombra é uma região onde não tem luz. A sombra é uma região onde não incide luz. Nesse pontinho, por exemplo, que eu vou chamar de ponto A, é uma região de sombra, porque não há a incidência de luz a partir da minha fonte F, mas nesse outro ponto aqui, que é o nosso ponto B, há a incidência de luz, portanto, não é uma região de sombra. Se nós pensamos agora numa fonte de luz extensa, aí a coisa muda, porque a sombra não fica tão perfeita. Vai haver regiões de sombra, de fato, mas também haverá regiões de penumbra. A região de penumbra é aquela região onde a luz incide parcialmente. Ela incide um pouco de uma parte da fonte, mas não incide de outra parte da fonte. Veja, aqui eu tenho a nossa fonte F e ela emite luz em várias direções, mas eu vou fixar a minha atenção nos 2 raios de luz que saem da parte de cima da minha fonte e tangenciam o meu corpo C, que é o objeto opaco, e vou também observar os 2 raios de luz que saem de baixo da fonte, da parte de baixo da fonte, e tangenciam o nosso corpo opaco. Como será a formação de sombra na nossa parede, que é o nosso anteparo? Ora, o raio de luz que sai da parte de cima e tangencia o corpo opaco por cima, acaba incidindo no anteparo aqui. O raio de luz que sai da parte de cima e tangencia o corpo opaco por baixo, acaba incidindo aqui. O raio de luz que sai da parte de baixo e tangencia o nosso corpo opaco, acaba incidindo no anteparo aqui. E o raio de luz que parte da parte de baixo e tangencia o nosso corpo opaco, acaba incidindo no anteparo aqui. Notem que nessa região não chega luz nenhuma a partir da fonte F. Então, nesta região, nós temos a formação de sombra. Porém, nesta região e nesta região, há uma incidência parcial de luz. Por quê? Nessa região de cima, por exemplo, não chega luz
da parte de baixo da fonte, mas consegue que chegue luz da parte de cima da fonte. Então, essa parte aqui de cima recebe luz da parte de cima da fonte, mas não recebe luz da parte de baixo da fonte. Da mesma forma, essa parte aqui recebe luz da parte de baixo da fonte, mas não recebe luz da parte de cima da fonte. Essas regiões onde a luz chega parcialmente são regiões que nós chamamos de penumbra. Ora, a formação de sombras e de penumbras nos lembra com certeza um fenômeno celeste muito curioso que sempre despertou a atenção de todos os povos ao longo da humanidade. Os eclipses. Sim, existem eclipses lunares, eclipses solares, eclipses totais, eclipses parciais. Vamos ver detalhes aqui agora comigo. Vamos lá. Os eclipses, vamos começar pela análise do eclipse lunar. Suponha que eu tenho aqui o Sol, a Terra e a Lua, posicionados nesta posição. O Sol ilumina a Terra porque emite luz. Só que atrás da Terra existe uma região que é uma região de sombra. Isso é verdade, tanto é verdade que deste lado é noite, enquanto que deste lado é dia. Atrás da Terra, portanto, se forma um cone de sombra, uma região de sombra. O eclipse lunar acontece quando a Lua, que gira ao redor da Terra, acaba entrando neste cone de sombra. Quando essa Lua entra no cone de sombra, ela não recebe mais a luz do Sol e essa Lua meio que apaga. Então, um observador que esteja aqui do lado da Terra, que é noite, ele vai olhar para o céu e vai enxergar a Lua apagando, porque ela está entrando no cone de sombra da Terra e não está mais recebendo a luz do Sol. Por outro lado, o eclipse solar tem uma explicação um pouco diferente. Veja, eu tenho aqui o Sol, tenho aqui a Lua e tenho aqui a Terra. Notem que a disposição está diferente. Ora, o Sol, para um observador que está na Terra, a Lua, no caso do eclipse solar, vai entrar na frente do Sol. A Lua gira ao redor da Terra e a Lua vai entrar na frente do Sol, impedindo que eu enxergue o Sol ali por trás. Da mesma forma que a explicação que eu dei sobre sombras e penumbras, aqui nós temos uma região de sombra e duas regiões de penumbra, onde a luz chega parcialmente. Evidentemente, na região de sombra, quando eu olho para o céu, eu vou enxergar um eclipse solar total. A Lua vai cobrir totalmente o Sol. Não chega luz nenhuma na Terra, então eu não consigo enxergar o Sol. Já nas regiões de penumbra, vão ocorrer aquilo que eu chamo de eclipse parcial. Eu vou ver uma parte do Sol coberta pela Lua, nas regiões de penumbra. Os eclipses também são consequências do princípio da propagação retilínea da luz. É claro, porque se a luz não se propagasse em linha reta, ela sairia aqui do Sol, faria uma curva, contornando a Lua e alcançaria a Terra. Mas a luz não faz curva, portanto, é possível que nós enxerguemos os eclipses. Vamos lá! Outra questão importante que normalmente cai muito no Enem, no vestibular, associado aos fenômenos dos eclipses, são as fases da Lua. Notem que a Lua ela tem 4 fases conhecidas por Lua Nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. A Lua Nova é quando o Sol está batendo por trás da Lua. Eu aqui na Terra não enxergo muito bem a Lua, apenas um filete de luz normalmente, porque o Sol está batendo por trás dela. Neste momento, chamamos de Lua Nova. A Lua está pequenininha. O contrário de Lua Nova é a Lua cheia, quando a Lua está enorme, toda iluminada pelo Sol, recebendo a luz do Sol de frente. Ora, o meio do caminho entre a Lua Nova e a Lua cheia é o que nós chamamos de quarto crescente. Claro, ela estava pequenininha, vai ficar grandona, o meio do caminho ela está crescendo. O meio do caminho entre a Lua cheia e a Lua Nova
é o quarto minguante. Porque, claro, quando ela está cheia, ela está enorme. Quando ela está nova, ela está pequenininha, está bem fininha. Então, ela está diminuindo, ela está minguando. Lua nova, a lua, o sol está por trás. No quarto crescente e no quarto minguante, o sol incide lateralmente na lua. E na lua cheia, o sol bate na lua de frente, a luz do sol bate na lua de frente, e nós enxergamos ela inteiramente iluminada, aquele espetáculo lindo que todos nós conhecemos. Aqui eu tenho uma foto de um eclipse solar, né? Tirada, obviamente, do espaço, essa fotografia. Nessa região aqui, que é a região mais escura, está rolando aí um eclipse total. Na região que está meio acinzentada, está rolando um eclipse parcial. Ok? Outro exercício muito comum na prova do Enem é o exercício que fala sobre alturas e sombras. Vamos supor que eu tenho aqui uma altura de um prédio, né? Uma altura Hzão de um prédio. Esse prédio faz uma sombra que eu vou chamar de Szão, S maiúsculo. E tem um muro perto do prédio. A altura do muro é uma altura Hzinho, H minúsculo, e a sombra do muro é uma sombra Szinho. Os raios que vêm do Sol são considerados aproximadamente paralelos, já que o prédio está próximo do muro. Nas proximidades, os raios que vêm do Sol, o feixe de luz que vem do Sol, é um feixe paralelo. Observamos que existe aqui dois triângulos semelhantes, esse triângulo e esse triângulo. Se os dois triângulos são semelhantes, nós podemos estabelecer uma proporção, já que nós sabemos que a matemática ensina que os lados de um são proporcionais aos lados homólogos do outro. Homólogos seriam aí lados numa mesma posição. Então, nós podemos estabelecer uma relação de proporcionalidade entre esses dois triângulos. Ora, Hzão está para Hzinho, assim como Szão está para Szinho. A altura do prédio está para a altura do muro, assim como a sombra do prédio está para a sombra do muro. E você aí consegue resolver o seu exercício, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos ópticos. Primeiramente, o fenômeno da reflexão da luz. Reflexão é quando a luz bate em alguma coisa e volta para o mesmo meio onde ela estava. Existem dois tipos de reflexão. A reflexão regular, que também é chamada de especular, e a reflexão difusa, que também é chamada de difusão da luz. Ora, a reflexão especular é aquela reflexão toda bonitinha, aquela reflexão onde não há perda de paralelismo. Observe que a luz incide em um feixe paralelo e ela reflete também em um feixe paralelo. É típico de superfícies polidas, como um espelho. Já a reflexão difusa, o feixe de luz incide paralelo, mas na hora que reflete, cada raio reflete para uma direção diferente, perdendo o paralelismo. O Enem já cobrou algumas vezes uma pergunta, por exemplo, você enxerga esta caneta através de uma reflexão regular ou irregular? Ou seja, uma reflexão especular ou uma reflexão difusa? Resposta, reflexão difusa. Porque você é capaz de enxergar esta caneta, mas alguém que esteja do meu lado também é capaz de enxergar esta mesma caneta. Ou seja, ela acaba refletindo luz em várias direções e por essa razão nós enxergamos todos os objetos ao nosso redor através da difusão da luz. Outro fenômeno importante, além da reflexão, é aquilo que nós chamamos de refração da luz. A refração é quando a luz incide em um meio e acaba entrando neste meio. A entrada da luz neste outro meio sempre é acompanhada de uma mudança na sua velocidade, mas os detalhes da refração nós vamos ver em outro capítulo aqui das nossas videoaulas. Um curioso fenômeno aqui, ó, eu tenho um pincel mergulhado na água e ele parece que está quebrado. Parece que está quebrado porque os raios de luz,
quando passam de um meio para o outro, ou seja, quando sofrem refração, normalmente, nem sempre, sofrem desvio na sua direção de propagação, dando a impressão aí que, esse pincel está quebrado. Finalmente, outro fenômeno importantíssimo é o da absorção da luz, e está muito ligado à teoria da formação das cores. Por que eu enxergo um objeto branco? Enxergo um objeto branco porque, ao incidir luz branca, ele é capaz de refletir luz branca. Por que eu enxergo um objeto vermelho? Enxergo um objeto vermelho porque ele reflete luz vermelha. Por que eu enxergo um objeto verde? Enxergo um objeto verde porque ele é capaz de emitir luz verde. Mas o que acontece com as outras cores se incidirem nestes objetos? Vamos lá. Suponha que um feixe de luz branca incide em um objeto que é vermelho. Ora, você sabe que a luz branca é formada de todas as 7 cores do arco-íris, inclusive o vermelho. O que vai acontecer com o objeto vermelho? Ele vai absorver 6 cores e vai refletir apenas o vermelho. O que acontece, por exemplo, se eu fizer incidir sobre um objeto vermelho uma luz amarela? O objeto vermelho não é capaz de refletir o amarelo. Ele absorve o amarelo. Um objeto vermelho só é capaz de refletir a luz vermelha. Por essa razão, a gente não vai enxergar nenhuma cor neste objeto. Ele vai parecer preto. O preto aqui nesse caso é a ausência de luz. Portanto, não é que se eu pegar todas as cores do arco-íris, vários potinhos de tinta e misturar e ficar preto. Não é isso que eu estou falando. Sem luz é preto. A mistura das luzes é branco. Um objeto azul, por exemplo, ele é capaz apenas de refletir o azul. Se eu fizer incidir nele uma luz vermelha, ele não vai refletir vermelho. Ele vai absorver o vermelho, não refletindo nenhuma cor, e eu vou enxergar ele como preto. Neste exemplo, eu tenho a bandeira do Brasil. Essa é a bandeira do Brasil quando é iluminada pela luz branca, que é a luz que tem todas as cores. A parte verde consegue refletir luz verde, a parte amarela consegue refletir luz amarela, a parte azul consegue refletir luz azul. Mas como fica a bandeira do Brasil se eu iluminar ela com uma luz monocromática amarela? Ora, a parte verde não é capaz de refletir amarelo, então absorve e nós enxergaremos preto. A parte amarela, sim, é capaz de refletir amarelo. Da mesma forma, essa faixa branca, onde tem escrito em verde ordem e progresso, essa faixa branca também ficará amarela. A parte azul ficará preta, porque a azul só é capaz de refletir o azul, e eu estou iluminando a bandeira com a cor amarela. Acho que merece um pouco mais de cuidado falarmos sobre a faixa branca. O branco é capaz de refletir todas as cores. Então, se eu incido com luz monocromática amarela, a parte branca refletirá luz amarela. Se eu incidir luz monocromática verde, a parte branca refletirá a luz verde. Se eu incidir na parte branca uma luz monocromática vermelha, a parte branca será vista como vermelho, porque ele vai refletir a luz vermelha. Ok? Então, esses foram os princípios da óptica geométrica, as primeiras noções, os fenômenos mais importantes, a propagação retilínea, a reversibilidade, a independência. Vimos algumas aplicações e depois os 3 fenômenos ópticos importantes que vamos aprofundar nas próximas aulas: reflexão, refração e absorção, com a teoria da formação das cores. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com aquele seu amigo e se inscrever no canal. Até a próxima!